E aí, pessoal, muito boa noite! Tudo bem com vocês? Aqui nós estamos para mais um dia de live, mais um dia na qual eu e você aprenderemos mais do Senhor. Estaremos juntos aqui em mais um dia, dessa vez para poder falar sobre o capítulo 4 de Atos. E tem muita lição valiosa para nós aqui hoje, tem muita lição boa para nós aqui. Eu tenho certeza que eu e você seremos abençoados pelo poder de Deus nessa live, gente. Pessoal, eu entrei um pouco atrasado hoje, porque eu estava na faculdade hoje de tarde e acabei chegando um pouco tarde em casa. E até organizar todas as coisas, acabei demorando um pouco para poder entrar aqui com vocês. Mas Deus permitiu que hoje fosse o dia na qual nós estudássemos esse quarto capítulo do livro de Atos. E não vai ter nada que impeça a gente de aprender de Deus e também de ser abençoado por Ele. Deixa eu ir falando aqui com as pessoas que já entraram. Manu Oliveira, e aí Manu, tudo bem com você? Maico Antônio, o cara que está firme aí no nosso propósito, quarto dia de live. Luiz Silva, Fernanda Sampaio, e aí Fernanda? Luiz Silvas mandou um boa noite, vai ser maravilhoso. A Emily Soares aí, a minha querida esposa, acabou de entrar na nossa live aí também. Miguel Pereira acabou de entrar também. Então, pessoal, enquanto o restante das pessoas vão entrando, vai abrindo aí a sua Bíblia, vai abrindo aí o seu livro de devocional, o seu livro de anotações, que hoje nós iremos estudar sobre o quarto capítulo de Atos. Hoje nós iremos estudar esse quarto capítulo, que é a continuação do terceiro capítulo do livro de Atos. E quem esteve aqui na live ontem, estudou aqui com a gente, que em Atos capítulo 3, teve uma pessoa que foi curada. Um mendigo que ficava na porta do templo, na porta da igreja, pedindo esmola. E ele pediu uma esmola para o servo de Deus, para o apóstolo Pedro, para o apóstolo João. E o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o Pedro mais especificamente, né? Ele disse pro mendigo, para aquela pessoa que pedia esmola: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, ou seja, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante-se e ande. E aquele coxo andou, pessoal. Aquela pessoa foi curada. E o capítulo 4 aqui, o capítulo 4 é a continuação do capítulo 3, porque os escribas e os homens da lei daquela época, eles queriam prender o apóstolo Pedro e também prender o apóstolo João, por causa do milagre que eles tinham feito, olha só. E antes da gente continuar, deixa eu só colocar um comentário fixado aqui, que eu acabei esquecendo. Atos 4, quarto dia de propósito. Vai mandando essa live aí, pessoal, para as pessoas que vocês mais amam, para o seu pai, para sua mãe, para o jovem da sua igreja, para o jovem que não é da sua igreja, mas vai ser ainda em nome de Jesus, para aquela pessoa que está afastada do Senhor, para aquela pessoa que não conhece a Deus, para aquela pessoa que não tem o Senhor no coração. Vai mandando essa live aí. Enquanto isso, deixa eu só colocar uma outra configuração rapidinho. Deixa eu colocar aqui rapidinho, pessoal. Só um minuto. Só finalizar aqui para vocês, para dar tudo certo na live de hoje. Enquanto isso, pessoal, vai colocando aí nos comentários o que vocês estão achando desse propósito, o que vocês estão achando desses dias que estão sendo especiais, desses dias que estão sendo cheios da presença de Deus. Vai colocando aí, pessoal, nos comentários aí o que você tem aprendido, qual foi a lição que Deus mais falou com você, qual foi o dia que Deus mais tocou no seu coração. Vai mandando aí, pessoal, nos comentários, ou então no final da live, para que eu possa ler todos aqui, em nome de Jesus. Prontinho! Acabei de mandar. Acabei de colocar aqui a configuração que eu precisava colocar. E agora sim, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso quarto dia de live, para você que entrou agora, eu sou o Diogo Andrade. Deus me confiou a responsabilidade de estar na frente desse trabalho, na frente dos jovens que vencem. Eu e minha esposa estamos assumindo esse ministério com muita alegria no coração, com muita satisfação, crendo que o Senhor irá fazer grandes coisas no nosso meio, crendo que Deus é fiel para poder cumprir, para poder fazer tudo aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Então, dando continuidade aqui, pessoal, agora nós estamos estudando o capítulo 4 do livro de Atos, e o quarto capítulo
do livro de Atos é uma continuação do terceiro. E no terceiro teve um mendigo que foi curado, e nós tiramos várias lições do estudo de ontem. Uma das lições é que Deus, ele sempre pode nos surpreender. Aquele mendigo, aquela pessoa, ele estava querendo uma esmola, e Deus, ele tinha muito mais do que uma esmola. Deus, ele tinha muito mais do que um centavo, do que R$1 para dar para aquele mendigo, para dar para aquela pessoa. Deus tinha a cura completa. Essa foi uma das lições que Deus nos ensinou ontem, de que ele sempre pode fazer mais. E a gente não pode esperar miséria de Deus, a gente não pode esperar migalhas do Senhor. Porque Deus, ele pode fazer muito mais. Deus, ele pode fazer tudo. Então, eu e você não podemos esperar as migalhas de um Deus que pode fazer tudo na nossa vida. Temos que esperar sempre o melhor do Senhor, porque ele é bom. Deus é generoso. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Atos capítulo 4, versículo 3, eu vou ler aqui para nós. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Pessoal, não sei quem estava no segundo dia da live, mas no segundo dia nós aqui conversamos sobre algo muito importante. O apóstolo Pedro foi cheio do Espírito Santo depois que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, e ele, em um discurso só, conseguiu ganhar 5.000 almas. Na verdade, 3.000 almas, melhor dizendo. Conseguiu ganhar quase 3.000 pessoas para Jesus. E ele continuando a pregar, continuando a falar sobre o que Deus havia feito, sobre os milagres de Jesus. A Bíblia conta aqui que ele chegou, os discípulos ali naquela época, eles chegaram a quase 5.000 convertidos. A 5.000 pessoas que creram. 12 pessoas geraram 5.000 pessoas. E aqui eu não estou querendo colocar o ênfase no número, mas em si na eficiência do Espírito Santo na nossa vida. Mas em si na grandiosidade que há em ter o Espírito Santo dentro do seu coração. Deus é muito bom, pessoal. Ele é poderoso demais. E a partir de pequenos homens, ele fez um grande ministério, ele fez uma grande igreja. E a primeira reflexão da nossa live de hoje é essa. Independentemente das suas dificuldades, continue firme, pois Deus irá honrar o seu trabalho. Aqui os discípulos, eles continuaram firmes, eles continuaram pregando, eles continuaram fazendo aquilo que Deus tinha pedido para eles fazer. E a partir desses atos que eles começaram a fazer naquela cidade, 5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Continua fazendo o que Deus te pediu, continua fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Continua fazendo aquilo que Deus te pediu no secreto, aquilo que Deus te pediu em oração. Com certeza, aquele que honra a Deus no secreto, ele será honrado pelo próprio Senhor em público. E todos verão a glória do Senhor na sua vida. Porque Deus é bom, pessoal, e independentemente das dificuldades. Aqui a gente vai ler mais pra frente, no versículo de número 10, se eu não estou enganado, que o apóstolo Paulo, ele era iletrado. E o que é iletrado? É uma pessoa analfabeta. De uma pessoa analfabeta, Deus fez com que essa pessoa, por meio de um discurso, ganhasse 3.000 pessoas. Não é pela minha, não é pela sua capacidade, mas é pela capacidade que o Senhor dá para nós. É pela capacidade que o Senhor nos dá, é pela unção que nos ensina todas as coisas, que nós conseguimos fazer essa obra tão grandiosa, essa obra poderosa, que é a obra de Deus. Aqui o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles não foram capacitados em um seminário. Eles não foram capacitados em uma faculdade. E aqui eu não estou falando contra quem faz um seminário, contra quem faz uma faculdade, contra quem faz um curso profissionalizante. Na verdade é muito bom. Toda vez que você tiver a oportunidade de fazer um curso, faça. Toda vez que você tiver a oportunidade de estudar mais, para você ganhar mais, para você melhorar o seu currículo como jovem aprendiz, toda vez que você tiver uma oportunidade de melhorar o seu conhecimento, de aumentar o seu conhecimento, faça isso, você vai ser bem-sucedido. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que esses homens, eles foram capacitados pelo Senhor. Eles não foram capacitados por um homem, não foram capacitados por um curso, eles não foram capacitados por um mestrado, por um doutorado, por um diploma de faculdade, mas eles foram capacitados pelo Senhor. E assim, por meio dessa capacidade que o Senhor deu para eles, eles conseguiram ganhar quase 5.000 pessoas. Olha só que incrível, pessoal. Que poderoso. E do mesmo jeito, Deus, ele pode usar a minha e a sua vida também. Deus, ele só precisa que você esteja disposto a isso.
e com certeza Ele quer te usar. Ele só quer o seu coração. E se Deus tiver o seu coração vai ser guiado nas mãos de Deus para onde Deus quer que você vá. E assim você vai tomar as decisões corretas. Agora lá no versículo 7, pessoal. Abra aí o versículo 7 do capítulo 4 de Atos. Relembrando aqui a primeira lição. Independentemente das dificuldades, continue firme, pois Deus irá honrar o seu trabalho. Isso significa que quando nós estamos na direção correta, na direção de Deus, nós estamos caminhando em direção ao nosso propósito. Eu tenho certeza que se o apóstolo Pedro ele estivesse ainda pescando, estivesse ainda colocando o coração dele em algo que Deus não pediu para ele fazer, ele ia ficar batendo cabeça, e ele ia ter que seguir todo o caminho de volta. Imagina se Deus... vou usar o exemplo da Sofia aqui, que acabou de entrar na nossa live. A Sofia, a nossa jovem lá da sede, ela mora no Itapuã, pessoal. A Sofia mora no Itapuã. Vamos supor que Deus pede para ela ir na igreja, sei lá, num sábado de manhã. Um sábado de manhã, Deus pede para ela ir na igreja, porque vai ter reunião ministerial e não sei o que, e ela tem que ir. Aí Deus pede para ela, Sofia, vai na minha igreja e tal, quer dizer, vai na minha casa, não sei o que. Sábado tem reunião ministerial, vai lá, Sofia. Aí a Sofia, beleza, Senhor, vou lá. Aí ela pega o caminho pro Paranoá. Lá do Itapuã ela vai pro Paranoá. A galera aí de Brasília vai saber o que eu tô falando. Do Itapuã ela vai pro Paranoá. E aí no Paranoá ela percebe que não chegou no seu propósito, não chegou no seu caminho. E aí do Paranoá ela vai para São Sebastião. De São Sebastião ela volta pro Paranoá, e do Paranoá ela vai para Sobradinho. E quando ela vê, a reunião já acabou. E aí ela fica perplexa e começa a se perguntar: Deus, o Senhor não mandou eu ir para tal lugar? O Senhor não pediu para ir para tua casa? E o que isso significa? Onde eu quero chegar com essa história aqui, pessoal, com essa história da Sofia, é de que o que Deus pediu para ela foi para ela ir para a igreja. Foi o que Deus pediu para ela. Ela não fez. Ela ficou dando volta no mesmo caminho e batendo cabeça nas mesmas coisas. Então, para que eu e você possamos ter essa honra de Deus no nosso trabalho, ter essa honra de Deus na nossa vida, nós precisamos seguir o caminho que Deus pediu para nós. Precisamos seguir o conselho do Senhor. A Bíblia fala lá em Salmos que bem-aventurado é aquele que segue o conselho do Senhor. Lá em Salmo, capítulo 1, Salmo de número 1, melhor dizendo, porque o livro de Salmos ele não tem capítulo, pessoal. O livro de Salmos ele é tipo uma harpa cristã. Então, o Salmo não tem capítulo, o Salmo tem número, porque são cânticos, entendeu? São músicas, entendeu, pessoal? Então, o Salmo de número 1, o que diz lá? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Deixa eu abrir aqui para nós, para que nós possamos ler isso e sermos edificados pelo Senhor. Olha só, pessoal, presta atenção no que diz o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 traz uma reflexão muito boa para nós, seguindo nesse caminho aqui, de que eu e você precisamos ser guiados por Deus. Olha só o que a Bíblia fala aqui no Salmo de número 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, a Bíblia aqui ela traz 3 reflexões sobre como ser feliz, como ser bem-sucedido. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, dos perversos. Ou seja, ele segue o conselho do Senhor. Ele segue a direção de Deus para a vida dele. E qual é a segunda coisa que eu preciso fazer para ser bem-aventurado, para ser feliz? Não se deter no caminho dos pecadores. Essa aqui é a segunda coisa que o Salmo de número 1 diz. Primeira, não segue o conselho dos perversos. Segunda, não se detém no caminho dos pecadores. E a terceira, não se ajunta à roda dos zombadores, dos escarnecedores. Porque aquele que escarnece, ele não segue a vontade de Deus. Aquele que zomba da palavra, aquele que não leva a sério a aliança de Deus, a aliança que Deus quer ter com você, ele não vai seguir o caminho de Deus. E lembra do que a gente estava falando sobre o ambiente? Nos últimos dias a gente falou muito sobre o ambiente, hein, pessoal? O ambiente molda você. Você precisa cercar o seu ambiente de coisas boas, de pessoas que irão te levar para Cristo, de pessoas que vão te aproximar do Senhor, de músicas que vão te edificar, de podcasts que irão te edificar. Não adianta você colocar lá um Flow Podcast
colocar lá o Flow Podcast, sei lá, de qualquer pessoa, sei lá, do Cocielo, do Júlio Cocielo, aquilo não vai te edificar, pessoal. Não vai. Coloca um podcast lá do Pastor Márcio, coloca um podcast do JQV Brasil, coloca um podcast do missionário, um podcast de alguma pessoa da nossa igreja, ou até mesmo do Jesus Scope, que é uma bênção, o Tel Hayashi. Tem tantos pregadores que são uma bênção no YouTube, para te edificar, para trazer luz no seu coração. Você precisa dessa luz, você precisa dessa paz. Então, depois dessa volta aqui grande, vamos agora para o versículo 7 do capítulo 4 de Atos. Aqui eu finalizo com você a primeira reflexão dessa live, que é: independente das dificuldades, continue firme. Deus irá honrar o seu trabalho. E lembrando, o seu trabalho precisa estar na direção do Senhor. Precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Senão você vai ficar batendo cabeça, vai ficar dando um monte de volta, igual o exemplo da Sofia aqui que eu dei, e você não vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Agora o versículo 7, no capítulo 4. E antes de eu ler aqui o versículo 7, deixa eu só interagir aqui com o pessoal. Olha só, hein? Muita gente entrou aqui. Neta Carvalho, Roberta Soares. Ó, pessoal, Roberta Soares é minha sogra, hein? Glória a Deus, hein? Top demais. Aline Carvalho, Pastor Rafael. Grande Pastor Rafael. Rose. Luiz Otávio. E aí, meu amigo Luiz, meu grande mano. Radson Henrique. Liliane Goulart, Zilda, Lucas Chiori, grande Lucas Chiori, nosso ministro aí do JQV, Amanda, meu grande mano Marcos, a Sofia, Aninha, Luzia Andrade, Esther, Jadson. E aí, Jadson, tranquilo, cara? Quanto tempo, hein? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. José Divaldo, Neive, JQV Águas Lindas, Clayton Ribeiro, Miguel Ítalo, o Peter Oficial. Que isso, hein? Estamos com o Peter aqui na live. Simone Melo. Alfôncio. E aí, Alfôncio, beleza, cara? Alan Cruz. Nosso grande amigo aí de São Sebastião. Ó, o Lucas aí comentou. Estamos edificando. Amém, pessoal. Glória a Deus por isso. Vamos lá agora para o capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês. Simone deu um alô aí de Valparaíso. Alô, galera do Valparaíso, hein? Logo mais estaremos marcando um evento aí no Valparaíso. Em nome de Jesus. Vamos marcar um evento aí no Valparaíso. Vai ser top demais. Vai ser muito bacana. Juntamente com a nossa querida pastora Sara. Pastora Sara, inclusive saudades da pastora Sara, hein? Manda um abraço para ela aí, Simone. Fala para ela que eu mandei um abraço para ela, pro marido dela. Tenho um grande carinho pelo ministério da pastora Sara. Ela me abençoou bastante no tempo que ela esteve na sede. Foi muita bênção. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 7. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, pessoal. Estou usando essa tradução NAA, Nova Almeida Atualizada. Vamos lá. Versículo 7. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em qual nome vocês estão fazendo essas coisas? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este homem foi curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Gente, não sei se vocês sabem o que é uma pedra angular, mas eu já vi vários mosaicos. Se você não sabe o que é um mosaico é esse aqui, ó. Vamos supor que eu peguei essa figura aqui, ó. Peguei essa figura e vou juntar com essa outra figura. Aqui já fez um quadro, ó. Aí eu vou pegar outro papel, vou colocar aqui. Isso aqui já fez um mosaico. Um mosaico é pegar vários
várias figuras aleatórias, assim, uma coisa de um jeito, outra coisa do outro, e ir juntando até fazer uma figura. E eu já vi alguns mosaicos de pedra. E o mosaico de pedra é o seguinte: você coloca todos eles no chão assim, ó, ele vai ficar aqui. E aí você tem que ir colocando as pedras aqui. E tem uma pedra que você coloca e ela vai fazer pressão em todas as outras. E essa pedra que vai fazer pressão, ela vai segurar o quadro. Quando você levanta o quadro vai ficar em pé. O quadro vai ficar íntegro. Ele vai ficar em pézão assim, ó. E se você tirar essa pedra que está fazendo pressão, você tirou uma pedra, todas as pedras caem assim. E aí o que acontece? Jesus é a pedra angular. Jesus é essa pedra que faz a pressão no quadro e deixa o quadro inteiro. Sem essa pedra, o nosso quadro cai. Jesus é essa pedra que os edificadores, edificador significa construtor, que os construtores da época rejeitaram. E por meio dessa pedra, o Senhor nos salvou. Por meio dessa pedra, Jesus veio, ressuscitou a nossa vida, da nossa morte, do nosso pecado. Deus, ele veio para te dar salvação, mano. Deus, ele veio para te dar salvação. E essa é a maior bênção que Deus pode te dar. Deus, ele pode sim te dar um carro novo. Deus, ele pode sim te dar qualquer bênção que você imaginar. Mas a maior bênção que ele tem para te dar é a salvação. É a alegria, é a fé, é a paz, a comunhão. É a graça de Deus todos os dias. É o partir do pão. É você pegar esse livro aqui, ó. Você pegar a Bíblia Sagrada todos os dias e fazer dela o seu deleite. Fazer dela o seu deleite. Lá no Salmo de número 1, a gente comentou muito sobre isso. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Pelo contrário, versículo 3, se não estou enganado, do Salmo de número 1. Bem-aventurado aquele que coloca a sua confiança no Senhor. E aquele que coloca o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Aquele que coloca a sua satisfação na palavra de Deus. Aquele que coloca a sua alegria no Senhor. Aquele que coloca a sua confiança na palavra de Deus. Aquele que confessa a palavra de Deus. Dentro desse livro aqui, dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a gente tem tudo que precisa. A gente tem tudo que Deus pode revelar para nós. Todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor pode fazer por nós estão escritas nesse livro. E eu e você temos que cultuar esse livro todos os dias. Deus, ele nos deu essa bênção, em nome de Jesus. E eu fico muito feliz por isso, porque é verdade. Deus é muito bom. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Lê lá depois, Gálatas capítulo 5. Você vai ver que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E essa alegria é muito bom viver ela todos os dias. É muito diferente de qualquer outra alegria, de qualquer outra sensação que você pode ter. Deus é muito bom, pessoal. E continuando aqui, o apóstolo Pedro, ele pregou e tal, e falou muita coisa boa, muita coisa bacana sobre o que Deus havia feito na vida daquele homem. E no final dessa passagem que eu mencionei aqui para vocês, os escribas, né, as pessoas daquela época, as autoridades religiosas, eles ficaram perplexos, sem conseguir entender, porque eles sabiam que o apóstolo Pedro e o João eram homens iletrados e incultos. E aqui eu trouxe a tradução do que é iletrado e o que é inculto. E antes de eu ler aqui, deixa eu só ver quem entrou. Tiago Gomes, o Arley. E aí, mano? Grande ministro Arley. Ministrão aí, tá junto aí na live. Ô, cara, que alegria de ter aqui, hein? Coisa boa demais. Ian Christian também entrou. Glória a Deus aí pela vida desses nossos amigos. Que Deus sempre abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos lá. Conceito de iletrado. O que significa uma pessoa iletrada? Não tinham formação oficial nas escrituras. Não eram escribas e nem rabinos. Não haviam estudado nas escolas teológicas judaicas. Eram pescadores, pessoas simples, sem acesso ao ensino religioso formal. O que significa uma pessoa iletrada? Uma pessoa analfabeta. Uma pessoa que não foi para a escola. Uma pessoa que não fez faculdade, não fez nada. E o que significa inculto? Inculto significa não pertenciam à elite intelectual ou social da época. Não tinham um refinamento na fala ou conhecimento filosófico como os gregos.
nem autoridade institucional como os mestres da lei. Eram vistos como homens comuns, sem prestígio acadêmico, sem prestígio social. Ou seja, eram peões. Eram pessoas que trabalhavam ali, sei lá, como diarista. E nada contra uma pessoa que trabalha como diarista, mas ele era uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa que não tinha tanto prestígio na sociedade, uma pessoa que às vezes falava errado, falava sem autoridade, falava nós vai, nós volta, uma pessoa que ninguém dava crédito. Mas o Espírito Santo capacitou essas pessoas. O Espírito Santo que capacitou o ministério desses dois apóstolos. O Espírito Santo que fez com que eles se levantassem. O Espírito Santo que fez com que mais de 5.000 pessoas fossem acrescentadas a esse ministério. Foi o Espírito Santo que fez essa obra na vida deles. A ousadia que eu e você precisamos ter, ela vem do Espírito Santo de Deus. A ousadia que Deus quer dar para nós, ela vem do Espírito Santo de Deus. Ela vem do Espírito Santo do Senhor. Ela não vem daquilo que eu sei, do meu conhecimento teológico, do meu conhecimento, daquilo que eu aprendi na minha igreja, mas ela vem da unção, ela vem do Espírito Santo de Deus. Devemos buscar esse Espírito Santo. E a segunda reflexão nessa live é que muitas vezes achamos que precisamos do preparo humano, mas a verdadeira ousadia vem de Deus. A sua verdadeira capacidade, ela vem do Senhor. A sua verdadeira força, ela vem do Senhor. E isso é poderoso demais, pessoal. Isso aqui é muito poderoso. Isso que te dá muita força. Isso aqui é para você levantar dessa sua cama agora e te dar um grito, dar um pulo. Porque Deus é a sua força, Deus é o seu alimento. Ele é aquela pessoa que te levanta. Ele é aquela pessoa que te põe de pé. O Espírito Santo te dá capacidade, te dá controle, te dá o domínio próprio para você vencer esse pecado, para você vencer essa tribulação, para você vencer essa dúvida na sua mente, vencer essa dúvida no seu coração, vencer essa dúvida que às vezes você carrega todos os dias da sua vida. A Bíblia fala que todos os dias do infiel são maus, são horríveis. Todos os dias do que tem coração triste são ruins. Mas a Bíblia fala que a vida é sempre um banquete para aqueles que têm um coração alegre. E a alegria é um fruto do Espírito Santo. Você precisa carregar o Espírito Santo dentro de você. Essa chama que queima do Espírito Santo precisa invadir o seu coração de um jeito que você é renovado, que você é cheio da presença de Deus. E isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é muito poderoso. O Espírito Santo, ele pode te curar da depressão. E ele não só pode, ele quer te curar da depressão. Ele quer te curar dessa ansiedade que queima a sua vida, que afasta de você muitas pessoas, muitos amigos. E às vezes você entra nessa live e fala: Diogo, eu já tentei fazer tantas amizades, eu já tentei entrar num relacionamento amoroso, eu já tentei entrar numa faculdade, não consegui nenhum relacionamento bacana, não consegui ir bem nas matérias. Pessoal, nós precisamos buscar Deus. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. A nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso contentamento. Isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é muito poderoso. Deus é fiel e Ele é poderoso. Ele é poderoso demais. E a Bíblia fala em Filipenses que o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que habita dentro de nós. É o mesmo Espírito que habita dentro de mim. O mesmo Espírito que habita dentro de você. E esse não é um espírito fraco. Esse não é um espírito que vai fazer você ficar cabisbaixo, não. É um espírito que vai te levantar. É um espírito que vai te jogar para frente. É um espírito que vai te dar alegria, vai te dar satisfação, vai te dar vitória, vai te dar triunfo. Deus é poderoso, pessoal. E Ele quer fazer muito na sua vida. E você precisa se levantar para isso. Como o apóstolo Pedro se levantou. Como o João se levantou. E isso aqui é muito forte, pessoal. É muito poderoso. Deus, Ele vê a gente. Deus, Ele vê eu e você. E eu falo isso por quê? Porque eu lembrei de uma das passagens da Bíblia que eu gosto muito. Quando Jesus ele foi chamar o Natanael, se não estou enganado, o Natanael, um dos discípulos de Jesus. Ele foi chamar esse homem, e aí esse homem estava chorando debaixo da figueira. Ele estava chorando debaixo da figueira, pedindo ao Senhor um refúgio, pedindo ao Senhor uma salvação. E aí Jesus, esse tempo que ele teve com Deus, que ele chorou embaixo de uma árvore, orando a Deus, passou-se um tempo depois disso, depois que ele chorou embaixo da árvore, enquanto ele estava orando ao Senhor. E quantas vezes você não chora diante de Deus?
Quantas vezes você tem uma luta, alguma dificuldade no seu coração, e aí você pede a Deus ajuda, você pede a Deus conhecimento, você pede a Deus sabedoria e entendimento para poder ganhar essa luta, ganhar essa vitória. E quantas vezes você não chora em oração, chora diante de Deus? E tá certo mesmo, você tem que chorar diante de Deus, porque diante dos homens, às vezes a gente não encontra refúgio, a gente só encontra julgamento. Às vezes as pessoas só julgam sem saber a sua história, sem saber aquilo que passa na sua mente, e elas não estão dispostas a te ajudar. Pelo contrário, elas só estão dispostas a te julgar. Mas o Senhor não é essa pessoa. O Senhor é uma pessoa que vai sempre te acolher e te trazer para perto. E voltando para esse cara que Deus chamou. Ele estava chorando embaixo de uma árvore, e Jesus, quando encontra ele, ele fala: amigo, eu vi você chorando embaixo da figueira. Eu vi você chorando. Nós servimos um Deus que nos vê, pessoal. Jesus viu esse homem chorando. E Jesus fez com que esse homem o seguisse. Jesus consertou o caminho daquele rapaz, consertou o caminho daquele homem. E ele virou um discípulo de Jesus. Ele virou um discípulo amado de Jesus. Isso aqui é muito forte, pessoal. Não importa se você está chorando, não importa se você acha que Deus não te vê. Você está errado, meu amigo. Você está errado, minha irmã. Você está errado, mano. Você está errado, mano. Deus, ele te vê. E ele é poderoso demais. Ele quer te levantar em nome de Jesus. Então, a segunda reflexão nessa live. Muitas vezes achamos que precisamos de preparo humano. Mas a verdadeira ousadia vem do Espírito Santo. A verdadeira ousadia vem de Deus, pessoal. Nós temos que colocar essa confiança, colocar a nossa confiança em Deus. Porque assim nós seremos bem-aventurados. Deus nunca falha. E glória a Deus por isso. Agora a nossa terceira reflexão. Terceira reflexão da nossa live está no versículo 22. Abre aí no versículo 22. Versículo 22 do capítulo 4 de Atos diz assim: ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Aí você pensa assim, você lê esse versículo e fala: ô Diogo, beleza, o que importa para mim saber quantos anos esse cara tinha, quantos anos esse homem tinha? Isso importa muito, pessoal, porque grande parte dos judeus acreditam em numerologia. E o que é isso, numerologia? Eles acreditam que Deus ele trabalha com números específicos, que Deus ele trabalha com esses números específicos. Essa é a real. Então o número 40 é muito específico para eles. Quantos anos o povo de Deus ficou no deserto depois que saiu do Egito? 40 anos. Quantos dias Jesus ficou em jejum no deserto? Foram 40 dias. O Moisés, ele já teve algumas experiências com o número 40 também. E aí isso faz com que os judeus acreditem muito nessa questão do número 40. Então, vai vendo. Por que a Bíblia fala que esse homem tinha mais de 40 anos de idade? Porque os judeus acreditavam que 40 anos era um ciclo todo, era uma vida toda. Era o suficiente para uma pessoa viver, ter um filho, casar e tal, ter um emprego, fazer um dinheiro e morrer. Essa era a real para eles. Acho que 40 anos era um tempo bacana. Era um tempo de que, nossa, já dá para viver e tal, não sei o que, e aí morreu. 40 anos era um ciclo completo de uma vida. Então, quando a Bíblia relata que esse homem tinha mais de 40 anos de idade, é porque ele não tinha mais jeito. Ele não tinha mais nenhuma solução. Todas as pessoas que olhavam para ele enxergavam ele como um coitado, como um derrotado, como uma pessoa que não podia nada. Nossa, tadinho, olha só, 40 anos, já era. 40 anos, filho, já acabou o ciclo. 40 anos já morreu, 40 anos já acabou. 40 anos já foi o final. Os judeus daquela época acreditavam assim. 40 anos já foi. E a Bíblia deixa bem claro a autenticidade desse milagre. Esse homem já era conhecido no templo. Quem aqui já foi na nossa sede e já viu um mendigo baixinho? Um mendigo baixinho que fica lá no estacionamento, que ele tem um bigode e ele sempre anda com um balde. Sempre anda com um balde, falando para lavar o carro. Nunca lava o carro com ele, pessoal. Ele arranha o seu carro todinho. Foi a experiência de um obreiro nosso da sede. Mas vai vendo. Quem aqui conhece esse cara? Tenho certeza que quem já foi na sede nossa de Brasília conhece esse cara. É um mendigo baixinho que tem um cabelão assim, meio liso.
e aí ele tem um bigode bem grande, e ele só anda com um balde e um pano aqui, se oferecendo para poder lavar seu carro. Da mesma forma como esse cara era conhecido no templo, esse cara da Bíblia aqui, esse mendigo também é conhecido por nós. Então todo mundo já sabia quem ele era, já sabia qual que era a dele. Ele queria pedir uma esmola, ficar ali de boa, ganhando o dinheiro dele. E quando todo mundo viu que esse homem tinha sido curado, que esse homem tinha sido liberto, todo mundo percebeu que não era qualquer pessoa que tinha operado aquele milagre. Que não era uma farsa, que o Pedro não tinha pagado aquele cara para ficar lá. Pô, o cara ficou 40 anos lá. Não era uma farsa, não era uma mentira. Então todo mundo acreditou muito naquele milagre. Todo mundo creu muito, creu bastante. Segunda coisa desse testemunho, desse milagre. Esse testemunho ganhou muita força pelo fato do homem ficar 40 anos lá. Lembra o que eu falei? Um ciclo completo. Um ciclo completo. 40 anos, meu irmão. 40 anos que ele ficou lá. 40 anos que o povo de Deus ficou no deserto. 40 dias que Jesus ficou de jejum lá no deserto. 40 dias, número 40. É um ciclo na vida do judeu. É um ciclo na vida daquela pessoa. Então, o testemunho desse homem, ele causou muito impacto naquelas pessoas. Ele causou algo muito forte na vida de todo mundo. E o simbolismo espiritual, por meio disso, ficou muito forte naquelas pessoas. E o testemunho daquela palavra do apóstolo Pedro foi o que convenceu aquilo. Foi o que convenceu aqueles homens. E o que eu quero fazer, qual é a reflexão que eu quero chegar aqui? Lembra o número 40? Já era, já acabou, ciclo completo. Mas não naquela vida. Não na vida daquele homem, não na vida daquela pessoa. E eu digo para você também, não na sua vida. Não na sua vida. Aquele homem, ele era para ter morrido ali. 40 anos, ciclo completo. Já era, já acabou. Mas na vida daquele homem não. E na sua vida também não. Deus é fiel. E ele vai fazer tudo o que ele prometeu. 40 anos, não importa o tempo que você já viveu, não importa quantos anos você tem. Ah, Diogo, eu tenho 20 anos de idade, eu acho que eu estou muito atrasado, porque eu ainda não entrei numa faculdade, eu ainda não estou terminando o meu curso, ou então estou muito atrasado, reprovei muitas matérias, ou sei lá, já tenho 25 anos, 26 anos, já tenho 17 anos, e ainda não consegui fazer nada na minha vida, não consegui um emprego bacana. Não é o fim, não é o fim. Deus, ele tem mais para você. Deus, ele tem mais. Deus, ele pode e quer fazer mais na sua vida. Você é salvo, você não é condenado. Essa aqui é a terceira lição dessa live. Você é salvo, você não é condenado. Lembra daquele exemplo que eu dei agora, não lembro se foi no segundo, se foi no terceiro dia, da justificação? Jesus nos tornou justos, e ele deu uma parábola muito boa para nós. Existia um homem, isso aqui é a palavra de Jesus, tá bom, pessoal? Jesus contou essa história para o povo. Existia um homem que devia 10 mil denários. Era como se fosse 10 mil reais, mas enfim, 10 mil denários significava muito mais dinheiro para aquelas pessoas. Era como se fosse, sei lá, 10 milhões de reais. Um valor impagável, assim. Esse homem devia esse dinheiro. Ele devia muito dinheiro. E aí ele foi preso, porque ele não pagou aquela quantia. Ou seja, o que ele tinha contra ele? Ele tinha uma acusação. Aquele homem tinha uma acusação contra ele. Você não pagou o que devia, você vai ser preso. E aí o que acontece? Ele clamou pela misericórdia do rei e falou assim: rei, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho família, por favor, liberte eu, para que eu possa voltar e assim trabalhar e conseguir pagar essa dívida. E aí o que acontece? O rei se sensibilizou. O rei se sensibilizou com aquelas palavras daquele homem e decidiu justificar aquele homem. Ou seja, aquele homem era injusto, ele estava devendo, ele tinha uma acusação contra ele, mas o rei fez o quê? O rei pegou aquela acusação. Deixa eu pegar aqui um papel em branco para que nós façamos essa ilustração. E que eu estou pegando os papéis da minha esposa, pessoal. E descobri que ela não tem nenhum papel branco. Nenhum papel sem anotação. Acabei de achar um aqui. Aquele homem tinha uma acusação contra ele. E aí, aquela acusação fez com que ele ficasse preso. Aquilo era uma acusação forte, na qual fez com que ele ficasse preso. E aí o rei, através do clamor daquele homem, através da justificação, o rei pegou e rasgou aquela dívida que o cara tinha. E anulou a dívida que o cara tinha.
Ou seja, ele saiu da prisão não porque ele era justo, mas porque ele foi justificado. Porque aquele homem, aquele rei, perdoou a dívida dele. Da mesma forma, Jesus perdoou a minha dívida. Jesus perdoou a sua dívida. Então você é liberto. Você não nasceu para ser condenado. Você nasceu para ser curado. Você nasceu para ser salvo pelo poder de Deus. Salvo pelo amor de Deus. Salvo pela graça do Senhor. Jesus te justificou. Ele pagou a sua dívida. E por isso você pode ser liberto. Você pode ser salvo. Então você não tem que ficar preso nas prisões da sua mente, preso nas prisões do seu coração. Vence isso, meu irmão. Vence isso, minha irmã. Deus é poderoso. Ele te dá as ferramentas para isso. Ele te dá as ferramentas para você vencer esse pecado, vencer essa impureza, em nome de Jesus. Isso que é muito forte. Você aí tinha que dar o segundo pulo agora, do seu sofá, da sua mesa, da sua cadeira, da sua cama agora, e dar um pulo, e dar um glória a Deus bem alto, para você glorificar o Senhor aí na sua casa. Porque isso é muito forte, pessoal, é muito poderoso. Terceira reflexão dessa live. Você é salvo, você não é condenado. Você não é condenado. Jesus te justificou. Ele pagou a sua dívida. Você não deve mais nada. A partir do momento que você... Ó, minha sogra já colocou aí, já vou pular. E meu primo aí, tá muito ativo aí na live, Israel Monteiro. E aí, primão? Meu grande pastor Israel. Glória a Deus aí. Você é salvo, meu amigo. Você é salvo, minha irmã. Você é salvo. Você é salvo. A partir do momento que você pede perdão a Deus pelos seus pecados, Jesus, o nosso Deus, ele pega o seu pecado e joga no esquecimento. Imagina que isso aqui é seu pecado, é a sua dívida. Você pediu perdão a Deus de todo o coração, não foi remorso, não foi um coração obstinado. Deus pega seu pecado e joga no esquecimento. Joga no esquecimento, Deus não lembra mais. Deus não é o acusador. O diabo é o acusador. E ele acusa sua mente, ele acusa o seu coração. Ele faz você lembrar do seu erro, ele faz você lembrar do seu pecado. Mas Deus não é aquele que acusa, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado fiel. E é ele que paga a nossa dívida. Em nome de Jesus, e glória a Deus por isso. Então a terceira reflexão nessa live: você é salvo, você não é condenado. Agora vamos para o versículo de número 32. E aqui nós iremos terminar essa live falando sobre a nossa quarta reflexão. Falando sobre o personagem da Bíblia que eu mais gosto. Tirando Jesus, é claro. Mas eu gosto muito desse personagem, pessoal. Eu amo a vida desse cara. Eu gosto muito da história do Barnabé. Eu gosto muito. Eu tenho uma mensagem escrita. Eu já preguei na minha faculdade essa mensagem. O título dessa mensagem é O Trabalho Escondido. O Trabalho Escondido. É uma mensagem sobre o Barnabé. E se Deus me der essa honra, essa permissão, um dia eu prego em um grupo jovem que tiver o estado todo lá na nossa igreja, o distrito todo, todas as igrejas. Se Deus me der essa graça, um dia eu prego para vocês. Se Deus dirigir o meu coração para isso, eu prego para vocês essa mensagem. Mas essa mensagem foi uma das mensagens que Deus mais tocou no meu coração, que Deus mais falou comigo. O trabalho escondido. Por que o trabalho escondido? Se você parar para poder pesquisar sobre a vida do Barnabé, não vai ter muita coisa. Não vai ter muita coisa na Bíblia falando sobre o Barnabé. E o Barnabé, na verdade, ele foi descrito muitas vezes como um homem justo, como um homem que todos gostavam dele. E a Bíblia fala, se não estou enganado, em Atos 16 conta outra história. Mas em algum capítulo do livro de Atos, eu não vou lembrar a referência correta agora, pessoal, me desculpa. Mas em um dos capítulos do livro de Atos, a Bíblia fala que o Barnabé era um homem justo, fiel, íntegro, que causava muita alegria nas pessoas. E por causa dele, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Não é forte? Imagina você ser citado na Bíblia como Barnabé. Coloca seu nome lá. Vou colocar o do Israel aí, meu primo. Israel era um homem justo, fiel, íntegro. Todos gostavam dele. E por causa dele, muitos foram acrescentados ao Senhor. Cara, isso aqui é incrível. É incrível. O Barnabé, para mim, é um dos caras mais tops da Bíblia. E o Barnabé era um cara que discipulava o apóstolo Paulo. Ele era o cara que dominava o Paulo, entre aspas.
Ele era o cara. O apóstolo Paulo era o cara do palanque. Era o cara que gostava de falar. Era o cara que gostava de pregar. Mas quem é que ficava com o apóstolo Paulo quando ninguém mais queria? Era o Barnabé. Quem é que discipulou o Paulo? Foi o Barnabé. Quem é que cuidou do Paulo? Foi o Barnabé. Quem é que pagou muitas viagens missionárias? Foi o Barnabé. Cara, o Barnabé é top demais. Um dia eu falo sobre essa mensagem, um dia eu prego essa mensagem. Eu gosto muito do Barnabé. O Barnabé é um cara incrível pra mim. Gosto muito, é meu personagem preferido depois de Jesus. Gosto muito do Barnabé mesmo. Inclusive, se todo mundo tem essa brincadeira, né? Quem você seria da Bíblia? Escolhe um personagem da Bíblia pra você ser. Eu gostaria de ser o Barnabé, pessoal. Eu gosto muito da história do Barnabé. Um cara muito top, um cara... Pesquisa depois aí, coloca no chat GPT lá. Me diga quem é Barnabé da Bíblia. Ou coloca no Google, versículos sobre Barnabé. Só tem coisa boa, só tem lição incrível. O Barnabé era um grande homem de Deus. Bate lá depois no Google, você vai ser muito abençoado. O Barnabé era um cara top. Vamos lá, Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, eram um coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Que forte, né, pessoal? Muito bacana. Então, continuando. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Quarta reflexão nessa live. Seja uma pessoa generosa. Generosidade é uma coisa que falta muitas vezes em muitos irmãos da nossa igreja. Não só da nossa igreja, mas do corpo de Cristo como um todo. Eu e você precisamos ser generosos. Não só generosos com as nossas finanças, mas precisamos ser generosos com o nosso tempo. Precisamos ser generosos com Deus, aplicando o nosso tempo no estudo da palavra, aplicando o nosso tempo em oração, colocando o coração na presença de Deus. Precisamos ser generosos com as pessoas que chegam até nós. Às vezes, quantas vezes eu e você já tivemos amigos que chegaram, ou um parente, um primo seu, um irmão que você tem da família, chegou pra você e falou assim: olha, tá difícil, viu? Tal coisa aconteceu na minha casa, muito complicado. Nossa, que dificuldade. Aí você olha pra pessoa e faz assim: complicado. Difícil. E a pessoa vai desabafando e você fica só: complicado. Difícil, né? Nossa, que difícil. Nossa, isso é complicado, hein? Quantas vezes eu e você já passamos por situações dessas? Sendo que, na verdade, quando uma pessoa dessa chega até o nosso encontro e fala assim: ó, meu irmão, tá muito difícil. Você chega com um versículo. Fala: ó, cara, tá muito difícil, mas a Bíblia fala isso, olha só o que a Bíblia fala aqui. Mas a Bíblia fala outra coisa aqui. Ah, na sua casa tá muito difícil, você tem um parente que é alcoólatra, você tem um parente que, enfim, que é viciado em alguma droga, que é viciado em alguma substância, em alguma coisa. Olha só o que a Bíblia fala aqui: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você crê em Deus? Crê no Senhor Jesus? Ah, eu creio. Ah, então beleza, Deus vai te abençoar. Coloca a sua família diante de Deus, pega aqui na minha mão agora, vamos fazer uma oração junto pela sua casa, vamos fazer uma oração junto pela sua vida. Nós precisamos ser essas pessoas que vamos fortalecer uns aos outros. A nossa generosidade, ela não vem só do dinheiro, mas ela vem do nosso tempo, do nosso coração. O coração nosso precisa estar aplicado. E a Bíblia fala para os líderes aí que estão me escutando, para os pastores aí que estão nessa live, os pastores que eu digo com muito temor e muito respeito no coração, porque eu sei que o ministério que Deus deu para vocês é incrível, é muito bacana, é muito poderoso, que o Senhor use cada dia mais vocês. Mas a Bíblia fala que o pastor ele deve colocar o coração nas ovelhas. A Bíblia fala assim: procura conhecer o estado das suas ovelhas, coloca o teu coração sobre o gado. Isso é muito forte. Ser generoso
É colocar o coração sobre o gado. É colocar o coração sobre as suas ovelhas. E as suas ovelhas, às vezes, são os seus filhos. As suas ovelhas são os seus irmãos. É aquele irmão pequeno da igreja que entrou agora. É aquela pessoa recém-batizada. É aquele obreiro que muitas vezes está triste, que está muito baqueado na igreja. É aquela pessoa que você nunca conversou. Às vezes esse é seu filho na fé. Essa é a pessoa que Deus quer que você cuida. Coloque o seu coração sobre o gado. Seja generoso. Cuida dessa pessoa. Cuida desse amigo. Cuida desse irmão, desse seu parente que está precisando. Você precisa ser generoso. Você precisa ser como o Barnabé. E mais, em outros dias eu trago outras reflexões sobre o Barnabé. Eu gosto muito desse personagem. Mas a gente vê que o Barnabé era um cara que discipulava o Paulo. Era um cara que discipulava várias pessoas. Era um cara que patrocinava muitas viagens missionárias. E aqui eu já vou acrescentar um pouco para vocês. Olha só, pessoal. O apóstolo Paulo era um cara que ninguém queria por perto. Por quê? Porque ele era chato? Talvez ele fosse um pouco chato. Mas ele era um cara que perseguia a igreja. Ele era um cara que matava muito cristão. Então quando ele se converteu, ninguém colocava muita fé nele. Todo mundo queria ir longe. E aí o que aconteceu? Se abriu uma porta para o pessoal ir pregar num lugar chamado Antioquia. Esse lugar chamado Antioquia era um lugar que não tinha judeu. Ou seja, era só a galera que nem eu e você. Era tipo os brasileiros ali daquela nação, daquele povo. E aí o pessoal teve a brilhante ideia de mandar o apóstolo Paulo para lá. Poxa, legal. Um cara que matava cristão, vamos mandar ele para longe, para um lugar que não tem judeu, que não tem cristão, vamos mandar ele para lá. Assim a gente fica de boa, assim a gente fica na paz. E beleza, tá tudo certo. Só que eles foram mandar o Paulo para Antioquia. Só que o que precisa para poder viajar? Precisa de dinheiro. O que precisa para poder alugar um salão? Precisa de dinheiro. O que precisa para poder comer durante a viagem? Precisa de dinheiro. E quem é que tinha dinheiro? O Barnabé. Mandaram o Barnabé junto com o Paulo. E o Barnabé foi lá. E a Bíblia fala que muita coisa aconteceu lá. Muita coisa aconteceu. E vai ser uma história para outro dia. Depois eu conto o que aconteceu lá para vocês. Guarda aí no coração, vai pesquisando sobre o Barnabé até lá. Tô coçando minha língua aqui para não poder pregar de novo, pessoal. Porque eu gosto muito da história do Barnabé. Mas é muito forte, muito poderoso o que Deus fez na vida desse homem. E vai ser poderoso também o que Deus vai fazer na nossa vida. Agora, para a gente poder encerrar a live, eu vou comentar aqui com vocês as nossas 4 lições de hoje. A primeira lição... eu coloquei foi... Acabei abrindo outro esboço aqui, pessoal, no meu tablet. Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos lá, Atos capítulo 4, as reflexões de hoje são as seguintes, pessoal. Primeira reflexão. Independentemente das dificuldades, continue firme. Deus irá honrar o seu trabalho. Segunda reflexão. Muitas vezes achamos que precisamos de preparo humano, mas a verdadeira ousadia vem do Espírito Santo. Terceira reflexão. Você é salvo. Você não é condenado. E quarta reflexão. Seja generoso. E glória a Deus por isso, pessoal. Essas são as 4 reflexões da nossa live de hoje. Se você foi abençoado pelo Senhor, escreve aí o Barnabé nos comentários. Escreve aí o Barnabé nos comentários se você ficou até aqui. Coloca um foguinho também. E glória a Deus por isso, pessoal. Deixa eu só ler aqui as pessoas que entraram na live enquanto eu fiquei concentrado aqui pregando. Desculpa aí, pessoal. Às vezes eu não consigo me concentrar em 2 coisas. E aí ou eu prego ou eu fico olhando as pessoas que entraram. Eu não consigo concentrar em 2 coisas. Desculpa aí, pessoal, se eu não interagir com alguém. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui quem entrou. Rafaela entrou. Iago, Ministro Arley tá aí também. Jobson, e aí, Jobson? Emanuele Vitória, Duda Oliveira, Ronaldo Araújo, JQV Pinda, imagino que seja Pindamonhangaba. Que Deus abençoe vocês. JQV Pinda. Israel Monteiro, meu grande pastor, meu grande primo. Jaine Monteiro. Giovanni Viana. E aí, Giovanni, beleza? JQV Vale. Paloma. Luzia, Carlene. JQV Vale. O JQV aí comentou, é difícil. Andresa Monteiro, Vinícius, Carlene. JQV Guará. E aí, galera do Guará, hein? Salve, salve. Giovana Goulart, Meire. Luzia Andrade.
Olha a galera comentando o Barnabé aí. Alô, Barnabé. Glória a Deus, tem até uma música do Barnabé, pessoal, mas essa música eu não sei cantar não. É uma música bem triste, na real. É uma música que os nossos amigos aí presbiterianos costumam cantar. Eu tive um amigo presbiteriano na faculdade que ele cantava a música do Barnabé direto. Era engraçado, ele cantando a música do Barnabé. Mas vamos lá, pessoal. Vamos encerrar essa live aqui para a glória de Deus. Vou só fazer uma oração aqui para a gente poder encerrar. Se você tem uma água aí perto de você, eu vou orar pela água aí também, para que você seja abençoado, para que você, ao beber dessa água, seja curado de toda enfermidade que você tem no seu corpo, de toda enfermidade que você tem na sua mente, de toda prisão, você será liberto em nome de Jesus. De toda prisão que você tem no coração, Deus, ele te chamou para a liberdade. Deus, ele não te chamou para ficar preso, mas Deus te chamou para te levantar, para te fazer vencedor. Então se levante, meu irmão, se levante, minha irmã. Deus, ele quer fazer de você um vencedor, um filho próspero em nome de Jesus. Na graça de Deus. Então vamos orar. Pega a sua água aí, seu copo com água, e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de live. Muito obrigado pelo que o Senhor, meu Deus, falou ao nosso coração. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Jesus, meu Deus, por esse ensinamento, por esse dia quarto, meu Deus, por esse quarto dia da live, na qual o Senhor, meu Deus, nos trouxe várias lições sobre Atos, capítulo 4. Meu Deus, te peço que o Senhor ajude cada uma dessas pessoas, cada um desses amigos, dessas irmãs, a, meu Deus, colocarem em prática todas essas lições, a colocarem em prática, Jesus, todos esses ensinamentos, em que teu nome seja glorificado através disso, Senhor. Abençoa, meu Deus, esse copo com água dessa pessoa, que ao beber, meu Deus, essa pessoa seja curada, que ao beber essa pessoa seja sarada, meu Deus, de toda dor, toda enfermidade, meu Pai, toda dor de cabeça, toda dor no estômago, eu repreendo agora e mando embora em nome de Jesus. Toda dor no pé, dor na coluna, dor, meu Pai, nos cotovelos, dor no ouvido que essa pessoa sente, dor de cabeça, meu Pai, dor, meu Deus, em cima da cabeça, meu Deus, ali, Jesus, entre os cabelos, ali no couro cabeludo, meu Pai, eu repreendo agora toda ação do diabo, toda ação do inimigo, em nome de Jesus. Meu Pai, eu consagro essa água e que ao beber essa pessoa seja abençoada, tenha, meu Pai, liberdade na vida dela, no coração, meu Pai, na mente, em nome de Jesus. Abençoa o final de semana dessa pessoa e traga ela, meu Deus, aqui nessa live amanhã, às 22 horas, para que juntos possamos ser abençoados pelo Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Está encerrada mais uma live do JQV Brasília. Glória a Deus por isso. E é isso aí, pessoal. Está encerrada mais uma live. Alô, líderes! Líderes aí do Distrito Federal. Amanhã a gente se vê na nossa reunião, na nossa sede, às 9h30 da manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal. Boa noite para vocês. Bom final de sexta-feira. Beba água aí, deixa eu beber a minha aqui. Deus abençoe vocês. E até amanhã, pessoal. Amanhã tem outra live. Amanhã é Atos, capítulo 5. Eu e você estaremos aqui juntos para poder aprender de Deus. Deus abençoe, pessoal. Boa noite.